Bom, pessoal, bom dia. Então, sejam bem-vindos aí à nossa segunda aula de eletromagnetismo, tá? E eu estava aqui batendo um papo sobre a bibliografia, tá? Só repassando aí para quem vai assistir depois, eu, como bibliografia de apoio, eu uso esse livro aqui, tá? Eu vou passar para vocês depois, tiro um print, tá? E passo para vocês. É Campos Eletromagnéticos Modernos, do Silvestre, um livro da década de 70, tá? Essa parte de equações diferenciais aí, eu uso tanto o do Kleber Dal Machado, tá? Equações diferenciais, do Kleber Dal Machado, tá? Acho que todo aluno aí que se preze deve ter um livro aí de equações diferenciais, né? Na prateleira, tem esse livrinho aqui muito bom, a nível do Halliday, e é muito bom, ele é bastante voltado para físicos, que é do Jay Oria, tá? É um livro muito bom, e para quem quer revisar conteúdo de física, né, de física geral, esse livro aqui do Jaioria, ele é muito bom, tá? E o volume 3 é o volume que traz eletromagnetismo. Tem um livro de dois autores nacionais, pai e filha, tá? Excelente, tá? Esse aqui também é um livro muito bom para quem quiser, para quem é autodidata, tá? E para quem quiser aplicações de eletromagnetismo, tem esse livro aqui, Ondas Eletromagnéticas, tá? É autores nacionais, e do Carlos Pereira e da Cláudia Quevedo, tá? Pai e filha. E para quem é autodidata, é um livro muito bom, tá? Ele abre bem as contas e traz muitas aplicações nessa parte de Qual o nome, antena professor? e tudo Qual o nome mais. que eu. Ondas eletromagnéticas modernas, aliás, desculpa, ondas eletromagnéticas, tá? É do Carlos Pérez Quevedo e da Cláudia Quevedo, tá? É muito bom também para os alunos da engenharia, tá? Que é um livro bem fácil de você ler e de você acompanhar, tá? Ele é muito didático, os autores são bem didáticos na hora de expor o conteúdo e na hora de fazer as aplicações, tá? Cobre aí, vai de eletrostática até equações de Maxwell, e daí para frente ele traz questões de aterramento, né, cálculo de antenas, até ondas eletromagnéticas na ionosfera e tudo mais, tá? É um livro muito bom, e um livro bom para vocês terem aí na prateleira de vocês, tá? E claro, né, não poderia deixar de não usar, né, acho que não é um livro embora o título seja de física matemática, é um livro de métodos matemáticos para a física, tá? Que é, claro, o nosso queridíssimo Butkov, tá? Então, essa parte de equações diferenciais, né, solução de equações diferenciais, eu uso bastante também o Butkov como livro de apoio, tá? Então, nós vamos nos deparar com equações diferenciais, tá? Na parte, acho que na parte 3 aqui, tá? Na minha ordenação, tá? Então, esses livros aqui são os livros de apoio, tá? Mas quem estudar pelo Griffiths e pelo Milford já está bem servido, tá? É claro, é bom você ter um Halliday aí na mão, tá? Um Moisés no Zweig, para vocês lembrarem aí alguns conceitos, tá? Muito bem. Como é que eu vou distribuir o nosso conteúdo? Tá, a nossa primeira parte serão ideias gerais, tá? Então eu vou trazer aqui para vocês um panorama geral da eletrostática, tá? Na verdade, não eletrostática, tá? Do eletromagnetismo, ok? Ou a eletrostática a gente vai ver na parte 2. Ok? Essa vai ser a nossa parte 1.
Eu vou falar de maneira bem geral da eletrodinâmica, as equações da eletrodinâmica, os fundamentos físicos e matemáticos da eletrodinâmica, tá ok? Eu já vou apresentar aqui para vocês as equações de Maxwell, aqui na parte 1, porque, infelizmente, isso depende muito da dinâmica do professor com a turma, né? E, na maioria das vezes, o professor não consegue chegar num curso de eletromagnetismo 1 ou eletrodinâmica 1, ele não consegue chegar em equações de Maxwell. Por exemplo, se você pegar os livros texto aí de eletromagnetismo, as equações de Maxwell, elas só vão aparecer lá no capítulo 7, capítulo 8, e dependendo lá no capítulo 9, tá? E é essencial que vocês vejam as equações de Maxwell, porque as equações de Maxwell, elas são os pilares da eletrodinâmica, tá? Então, como vocês viram eletromagnetismo em física básica, tá? Nos Hallidays aí e nos Moisés, né? Tá na hora de vocês verem a eletrodinâmica de maneira um pouco mais profunda, tá? Então, eu já começo na nossa parte 1, eu já apresento para vocês na parte 1 as equações de Maxwell, tá? E a gente faz uma análise um pouco mais detida, né? Uma análise conceitual, né? Uma análise pré-matemática aí das equações de Maxwell, tá? Então, nessa parte 1, então, eu vou dar um panorama geral, tá? Isso aqui vai estar lá no AVA de vocês, tá ok? Então, nessa parte 1, eu trago esse panorama geral, tá? Esse panorama histórico da eletrodinâmica, do eletromagnetismo, né? A unificação do eletromagnetismo executada por Weber e por Maxwell, né? Por Maxwell em 1856 e por Weber um pouquinho antes, tá? E todas as consequências que daí se deram, né, a partir de uma das mais belas unificações da física, tá, que é a eletrodinâmica, ok? Daqui, gente, da eletrodinâmica, das 4 equações de Maxwell, decorrem todas as aplicações possíveis e imagináveis que nós temos hoje desse ramo da física, tá? É inacreditável o alcance, né, experimental, né, e prático das 4 equações de Maxwell. E é importante que a gente já comece um curso vendo as 4 equações de Maxwell, tá, na forma diferencial, ok? Tá. Na parte 2, é uma revisão de eletrostática, tá? Então, os conceitos aí básicos de eletrostática, tá? A questão fundamental da eletrostática, a lei de Gauss e a terceira equação de Maxwell, tá? A lei de Gauss, a gente vai ver que é a primeira das equações de Maxwell, tá? Na lei de Gauss está embutida a lei de Coulomb, tá certo? E a gente vai ver também a terceira das equações de Maxwell, ok? E algumas aplicações. Isso aqui é uma revisão do que vocês viram aí em física geral, tá? Física geral básica, ok? Nessa parte 2. Então, na parte 2, eletrostática, tá? Uma revisão aí da eletrostática, tá? A gente vai calcular algumas integrais de campo, e a gente vai fazer as aplicações básicas da lei de Gauss, tá? Por exemplo, a gente vai calcular o campo elétrico gerado por um fio retilíneo, tá? Por um cilindro, por 2 cilindros coaxiais, por uma esfera, por exemplo, tá? Essas aplicações básicas aí com a lei de Gauss. A lei de Gauss, que é a primeira das equações de Maxwell, tá? Na parte 3 começa a ficar interessante. Na parte 3, né? A terceira parte é métodos especiais. Métodos especiais 1.
tá? Aqui o método da imagem, tá? Como é que a gente calcula distribuição de campos através do método da imagem, tá? E também método de relaxação e outros métodos aí, tá? Então, nessa parte 3 a gente vai ver aí, a gente vai começar a ver métodos especiais, tá? Para a gente calcular distribuição de campos, distribuição de cargas, tá? Ainda no contexto da eletrostática, tá? Métodos especiais 1. E na parte 4, métodos especiais 2. Bom, só nessas 4 partes aqui tem muito conteúdo, tá? A eletrodinâmica, de fato, né, é muito vasta. E em 60 horas, 64 horas, fica muito complicado a gente ver o conteúdo de eletrodinâmica até o ponto que a gente chega nas equações de Maxwell, tá? Então é muito difícil para o professor chegar nesse conteúdo, ainda mais agora, né, dessa maneira aqui, dessas aulas online, né? Mas a gente aí vai tentar fazer o possível, tá? A minha maior preocupação é essa, tá? Que a gente veja, né, pelo menos o essencial e a gente saiba, né, ler as equações de Maxwell e ter uma visão geral da eletrodinâmica a partir das equações de Maxwell, tá? Ok? Não vai dar para ver tudo, tá? Bom, parte 4, na parte 5, talvez eu tenha que negar campos elétricos na matéria, tá? Talvez, campos elétricos na matéria, talvez eu coloque um videozinho para vocês assistirem, tá? Para não perder de vista. Campos magnéticos na matéria também, tá? Pode ser que eu traga um vídeo para vocês aí, 1 ou 2 vídeos para vocês assistirem, tá? Para a gente poder chegar em magnetostática, tá? Então, na parte 5, deixa eu abrir uma outra aba aqui. Na parte 5, magnetostática, tá? Então, a gente vai partir das equações de Maxwell, tá? Nas equações que envolvem o campo de indução, né, magnético, o campo B, tá? E a gente vai resolver os problemas clássicos da magnetostática, tá? Campo gerado por um condutor, né, retilíneo, sendo percorrido por uma corrente, uma espira circular, né, percorrido por uma corrente, qual é o campo magnético gerado, a força magnética entre correntes e tudo mais, tá? Então, na parte 5, magnetostática, e na parte 6, a gente retorna para as equações de Maxwell, tá? Ok? E aí a gente fecha o nosso curso, tá? Em 64 horas vai ser difícil, tá? Eu vou ter que pular algumas coisas, como eu falei para vocês, tá? Para a gente poder chegar na parte que é a cereja do bolo, né? Que são as equações de Maxwell, tá? Então, a gente dá essa volta, né? Vai para a eletrostática, as aplicações da eletrostática, a gente vai para a magnetostática e a gente retorna aí nas equações de Maxwell, tá? Mas, como eu disse, na parte 1, eu já quero que vocês sejam apresentados as equações de Maxwell, tá? Então, aqui eu já vou colocar as equações de Maxwell e a gente vai fazer uma pré-análise das equações de Maxwell, tá? Ok? Bom, então vou fazer aqui um panorama geral, tá?
Eu espero que vocês consigam aí obter o material, o nosso material didático, tá? A nossa bibliografia, pelo menos o, o, o Griffiths, tá? E o Milford, ok? Se vocês puderem adquirir aí licitamente, tá? Vai ser bom, ok? Bom, quem quiser ficar com o material eu não vou seguir exatamente esses caras, tá? Mas é o nosso material básico, tá? E, claro, eu também tenho aqui o material de apoio, tá? Quem quiser ficar com as aulas, tudo bem, tá? Mas é bom que vocês tenham aí algum livro de preferência de vocês, para vocês enriquecerem o conhecimento de vocês, tá ok? Muito bem. Então, dá tempo ainda de fazer uma introdução. Então, nessa parte 1, parte 1. Panorama geral, tá? Panorama geral. O nosso curso, ele é chamado de Eletromagnetismo 1, tá? Mas, a bem da verdade, eu prefiro eletrodinâmica, tá? Porque eletromagnetismo, às vezes, subentende que você não trabalha com cargas em movimento, tá? Então, eu prefiro aí colocar o termo eletrodinâmica, tá? Porque aí a gente trabalha com cargas em movimento, tá? Tem a parte de campos estáticos, tá? Campo elétrico-estático, campo magnético-estático, e também tem a parte dinâmica da teoria, tá? Então, por isso a gente chama de eletrodinâmica, tá? Então, o panorama geral, embora o nosso curso seja chamado de eletromagnetismo, tá? Panorama geral da eletrodinâmica, tá? Muito bem, então aqui eu vou trocar uma ideia com vocês, trazendo esse panorama geral, tá? Da ciência da eletrodinâmica, tá? Ou do eletromagnetismo aí, como queiram, tá? É claro que essa história começa lá com os gregos, como a gente já sabe, né? Com a magnetita e tudo mais. Esse mineral encontrado na Magnésia, né? Essa região aí se não me engano, da Itália, né? E de lá para cá passou-se alguns anos, né? Na verdade, alguns séculos, até que em 1801, Alexandre Volta, ele constrói a primeira pilha, tá? Bom, eu vou fazer aqui uma análise histórica, tá? Uma cronologia bem rápida, tá? Da ciência da eletrodinâmica, tá? Até culminar em 1856, quando o escocês James Clerk Maxwell, ele de fato consegue unificar a eletricidade com o magnetismo, tá? E nessa unificação, ele acaba também por explicar a própria natureza da luz, tá? A natureza da luz, que era ainda enigmática, né? E ele, de quebra, quando ele unifica as duas ciências, né, que aparentemente pareciam separadas, né, a eletricidade separada do magnetismo, ou se não era, se já se sabia que elas não eram separadas, mas ninguém sabia, né, qual era a relação profunda entre elas, isso coube a dois caras, tá? O Max Weber, né, alguns aninhos antes aí do Maxwell, tá? Ele unificou o eletromagnetismo, só que ele achou um valor para a velocidade da luz maior, né, bem um pouquinho maior do que o Maxwell achou, né? Se eu não me engano, em 1848, né, o Max Weber, ele unificou a eletricidade e o magnetismo de maneira diferente do que fez Maxwell, tá?
e as equações um pouco maiores, tá? As equações encontradas pelo Weber, nessas equações que ele unifica essas duas ciências e acaba também explicando a natureza da luz, tá? Ele consegue um valor para a velocidade da luz da mesma ordem, só que em 1856, James Clerk Maxwell, ele unifica a eletricidade e o magnetismo, né, com uma estrutura matemática um pouco mais elegante, né, mais simétrica, mais compacta, tá, e acha o valor absurdamente preciso para a velocidade da luz, tá? Mas isso tudo começou, né, aqui em 1801, né, se a gente for estabelecer um marco, né, eu estabeleço aqui a criação da pilha, né, uma maneira de você armazenar energia elétrica, tá? E essa maneira aí foi encontrada pelo Volt em 1801, tá? Bom, 30 anos depois, 1831, o inglês, né, que a gente conhece muito, né, o Faraday, né, o Michael Faraday Newman, o mesmo da lei de Faraday, que a lei de Faraday, que é a segunda das equações de Maxwell, né? O Faraday aqui em 1831, olha que interessante, ele já sabia que a variação de campos magnéticos no tempo geravam campos elétricos distribuídos espacialmente, tá? O que eu acabei de anunciar aqui é a forma, né, falada da primeira das equações de Maxwell, tá? Como a gente vai ver, né, aliás, a segunda, tá? A segunda das equações de Maxwell diz o seguinte, que o rotacional do campo elétrico está associado à variação de um campo magnético no tempo. Esta é a lei de Faraday. Só que o Faraday, ele não tinha habilidades matemáticas, tá? Então, ele era eminentemente experimental, tá certo? Ele não escreveu essa lei matematicamente, tá? Mas a precisão da descrição dele e da explicação do fenômeno foi tão precisa, né, que a ele é atribuído aí essa lei, tá? Que é a lei de Faraday, tá? Se você tem campos de indução magnético variando no tempo, você tem o aparecimento de campos elétricos distribuídos espacialmente, tá? Aqui a gente tem derivadas espaciais e aqui a gente tem uma derivada temporal, tá? Se tem campo elétrico variando no tempo, vai aparecer se tem campo magnético variando no tempo, vai aparecer um campo magnético, um campo elétrico também, tá? Essa aí é a natureza da segunda das equações de Maxwell, tá ok? Então, Faraday já sabia disso em 1831, tá? Em 1831, ele cria um dispositivo que a gente conhece bem, tá? Que é o dínamo, tá? Ou seja, ele arranjou uma maneira de tirar energia do campo magnético e converter em corrente elétrica, tá? O Faraday. E quando a gente era mais novo, né, a gente ficava doido para comprar um dínamo para colocar na nossa bicicleta, né, para poder acender aquela lâmpadazinha, né, que a gente colocava na frente, né. Então foi uma invenção do Faraday, tá? O Michael Faraday Newman, ok? 1831. Em 1879, o americano, né, o inventor da lâmpada, o Thomas Edison, né, baseado nas observações dele das lâmpadas, das antigas lâmpadas, né, de arco, tá, que aqueciam muito, né, e tinham vida muito curta, essas lâmpadas de arco, né, ele testa vários materiais e ele cria a lâmpada incandescente, tá? Alguns dizem, e eu não duvido muito disso, né, que o Edison, ele tinha o costume de viajar aí, né, pelos Estados Unidos e pela Europa,
para ver o que os caras estavam fazendo, né? Então ele pegava as ideias, né? Meio que, entre aspas, roubava as ideias e tomava como suas, né? Então tem essa peculiaridade aí do Edison, né? E o Edison, que, como a gente sabe, ele teve uma briga enorme com Nikola Tesla, né, que começou como seu funcionário, né, e então ficou até essa briga histórica na ciência, ficou conhecida como Guerra das Correntes, né. O Edison, ele defendia a corrente contínua e o Tesla defendia a corrente alternada, tá? Eu acho que, não sei se é na Discovery ou na History, tem um documentário, né, que inclusive leva esse nome, né, A Guerra das Correntes, e eu aconselho que vocês aí peguem um final de semana e assistam, tá? Se não me engano, é 40 minutos de documentário, tá? Muito interessante, tá? Então, para quem é da física e da elétrica, tá? Programação aí básica para vocês assistirem, tá? Então, em 1879, o Edison, ele cria a lâmpada, tá? Cria a lâmpada, e entre 31 e 79, na verdade, em 1832, tá? Se não me engano, um francês, tá? Mas o nome dele era Hippolyte Pixel. O cara, ele cria a corrente alternada, tá? Mas de maneira muito incipiente. Então, não foi o Tesla, na verdade, né, que criou a corrente alternada, porém, em 1887, o Nikola Tesla, ele desenvolve a corrente alternada. Uma ideia que não era dele, tá? Foi desse cara aqui em 1832, mas precisou, né, a genialidade do Nikola Tesla para poder desenvolver a corrente alternada, e o que é mais importante, tá? Diferentemente do Hipólite, o Tesla ele conseguiu controlar a corrente alternada. Então, ele conseguiu construir um dispositivo elétrico em que ele podia controlar a corrente alternada, tá? Gente, a corrente alternada simplesmente foi um avanço enorme no eletromagnetismo, tá? Ou na eletricidade, tá? Por alguns motivos que daqui a pouquinho eu vou dizer, tá? Continuando aí, essa linha histórica, tá? Bom, é claro que essa demanda de equipamentos e produtos, né, elétricos veio um pouco depois da corrente alternada. Claro, primeiro veio a ideia principal, depois vieram as aplicações, tá? Mas olha que interessante, já se tinha a lâmpada, né? A lâmpada já era algo, né, fabuloso na época, né? Então você substituía, por exemplo, as tochas nas ruas por lâmpadas, né? E em 1881, as duas grandes concepções de geração de energia elétrica em larga escala que nós temos ainda hoje surgiram, tá? E nos Estados Unidos. A primeira foi a termoelétrica. Na verdade, né, você aquecia a água e usava aí o vapor para movimentar o eixo de um dínamo, e essa termoelétrica ela foi usada para iluminar, né, para gerar energia elétrica para 400 lâmpadas, tá? Então, tá aí, né, a termoelétrica, ela foi concebida em 1881 e, no mesmo ano, a hidroelétrica, tá? A hidroelétrica que foi construída a pedido de um magnata, né, de um magnata americano, produtor de celulose, tá? Então, ele queria mecanizar a sua produção de celulose. Então ele encomendou aí a criação na sua fazenda de uma hidrelétrica, tá? Então, para uma empresa de celulose.
ok? Então, essas duas concepções de geração de energia elétrica em larga escala, elas surgem nesse ano aqui, tá? E é interessante notar que já no fim da Segunda Guerra, né, na verdade, talvez se não fosse a ciência do eletromagnetismo, talvez o rumo da Segunda Guerra teria sido outro, tá? Desculpa aí, tá, gente? Esses telefonemas aí de correspondentes bancários, né? Os telefonemas estranhos aí é o dia inteiro assim, tá? Mas, enfim, então já na Segunda Guerra, né? Já no final da Segunda Guerra, 1945, junto com o petróleo e junto com a energia a vapor, a eletricidade, a energia elétrica já era uma alternativa, né, extremamente viável, né? Ok? Então, de fato, né, não dá para a gente conceber aí a própria Segunda Guerra sem a ciência do eletromagnetismo, tá? Então, de fato, né, o eletromagnetismo, ele esteve presente, né, para o bem ou para o mal ali, na Segunda Guerra, né, na área de produção de equipamentos e tudo mais, tá? Um outro desenvolvimento também que vinha em paralelo, tá? Olha que interessante, né? Até redundar onde a gente está hoje. Em paralelo, a ciência do eletromagnetismo, olha que interessante, né? Tudo isso baseado num conjunto de 4 equações, tá? Então, a ciência do eletromagnetismo, né, em paralelo, ela possibilitou o surgimento de uma outra revolução, tá? Até aqui eu falei da Revolução Industrial, né, da Segunda Revolução Industrial. Tá? Então, a gente tinha ali, até 1850, a primeira revolução industrial, né, devido à energia a vapor, tá? Mas, a partir de Maxwell, nós tivemos aí o surgimento da segunda revolução industrial, baseado na eletricidade, tá? Em paralelo a isso, né, já no século XIX ali, a gente já tinha o desenvolvimento da revolução das telecomunicações, tá? Então, telecomunicações. E aqui eu vou revelar um dado para vocês que talvez nenhum de vocês conheçam, tá? Bom, é claro, a ciência do eletromagnetismo possibilitou em 1876, né, que Graham Bell patenteasse o telefone, né? Ok? Bom, em 1895 veio o telégrafo, tá? Telégrafo. E aqui um dado interessante, não foi o Graham Bell, tá, que patenteou o telégrafo foi Marconi, não, o italiano Marconi, mas olha que interessante, a gente atribui a Marconi a criação do rádio, tá? Então, em 1915, né, que o Marconi, o Guglielmo Marconi, esse italiano, o Guglielmo Marconi, ele faz a primeira transmissão da voz humana utilizando ondas de rádio, tá? Então, ele faz a transmissão, né? Transmissão da voz humana por ondas eletromagnéticas, tá? Ok? Só que esse dado é incorreto, porque em 1899, tá? Na verdade, esse cientista, ele faz a primeira transmissão da voz humana por ondas eletromagnéticas 2 vezes, em 1899 e em
1900, tá? Mas a gente, infelizmente, acha que o criador do rádio foi o Marconi, mas não foi. Foi esse padre brasileiro chamado Roberto Landel, tá? Esse padre brasileiro, Roberto Landel, padre brasileiro, Roberto Landel. Ele nasceu no Sul, tá? Mas ele faz a primeiríssima transmissão da voz humana em São Paulo em 1899, tá? E ele repete no ano seguinte o mesmo feito, tá? Então, quem criou o rádio não foi o Marconi, foi esse brasileiro, tá? Então, de fato, muita gente não sabe. Se você olhar aí os livros, né, de história da ciência e tudo mais, dificilmente você vai ver o nome do brasileiro Roberto Landel como o criador do rádio, Pô, tá? que sacanagem. E não, a sacanagem é enorme, né, cara? E Caraca, é porque tem interessante, dados que o cara fez antes, pô, tem que ser consertado isso. pois, pois então, cara, e se vocês procurarem na internet, vocês vão ver muita coisa, né, falando sobre o Landel, tá? Mas já está na hora da gente mudar essa informação, né? Então, não foi Marconi, de fato, que fez a primeira transmissão da voz humana, né? Foi o brasileiro Roberto Landel. Tá? E ele não está escrito nos anais da história internacional, né? Lá na Europa, até hoje, é o Marconi, né? Mas isso também por falha nossa, tá? A gente não enaltece os nossos cientistas, tá? Porque a gente também nem sabe, tá? Eu vim saber disso depois, né? Bem depois, né? No meu ensino médio, eu não soube disso, né? E até na universidade eu não soube disso, tá? Eu vim saber depois, né? Procurando, né? Aleatoriamente aí na internet, tá? Mas é bom que a gente saiba disso, tá? Então, o criador do rádio foi o cara era um padre, tá? E diante de todas as dificuldades de viver em monastério e tudo mais, o cara simplesmente foi um gênio aí e conhecia muito bem a ciência do eletromagnetismo. Reparem que a gente já está em 1899, ele provavelmente ele já conhecia aí a contribuição de Maxwell e tudo mais, né? Ele era um pesquisador, né? Naturalmente, para poder desenvolver fazer esse feito, né? Ele conhecia muito da ciência do eletromagnetismo, tá? E ele fez isso em São Paulo, tá certo? Eu não sei se foi no Lago do Arouche, enfim, eu não me lembro, tá? Dessa informação, ok? Mas tá aí, tá? Eu vou até deixar aqui para vocês ressaltado, ok? Bom, outro injustiçado, como a gente sabe, né, na história, foi Nikola Tesla. Tá? Nikola Tesla foi também um gênio, né, injustiçado, mas simplesmente o conhecimento dele sobre corrente alternada possibilitou a gente trabalhar com baixas tensões, né? E não tem equipamento caseiro, por exemplo, né, eletrodoméstico, que não funcione a baixa tensão, tá? Então, pelo advento da corrente alternada, né, em 1832, depois o avanço que Nikola Tesla deu à corrente alternada, 55 anos depois, tá? 1887, possibilitando você baixar de alta para baixa tensão, isso aqui deu simplesmente um boom na maneira de você produzir equipamentos, né? Na verdade, isso aqui foi um boom no próprio modo de produção de bens de consumo, tá? Então, essa onda de eletrodomésticos, né, baseado na energia elétrica, tomou um boom a partir da corrente alternada desenvolvida por Nikola Tesla, tá? Ok? É interessante que essa segunda revolução industrial, né, baseada na energia elétrica, ela acabou também por mudar o próprio comportamento da sociedade, tá? Então, de fato, o comportamento social mudou muito, né, a partir do desenvolvimento da energia elétrica, tá? E aqui nesse caso, ainda mais com
a criação da corrente alternada, né, e a possibilidade de você controlar essa corrente alternada e variar a tensão de saída ou de entrada no equipamento, tá? Então, se você tinha... Por que isso aqui foi importante? Se você tem alta tensão num equipamento pequeno, né, com dimensão pequena, o que acontecia é que você queimava o equipamento, tá? Então, a corrente alternada veio para mudar isso, tá? Então, você baixava a tensão, você podia ter um equipamento menor, né? Equipamentos elétricos menores com uma sobrevida bem maior, tá? É claro, se você colocar o seu computador aí, só para você ter uma ideia, né? Se você colocar o seu computador aí em 320, provavelmente ele vai queimar, tá? Então, o fato de você controlar a tensão, né? Isso deu um boom muito grande nesse lance de produção de equipamentos para indústrias e eletrodomésticos, tá? E, de fato, né, os equipamentos de eletrodomésticos que a gente tem, o celular, o computador, né, um liquidificador, eles funcionam a baixa tensão, tá? Ok? Então, esse foi um dos grandes legados de Nikola Tesla, tá? Outro legado dele também foi que essa ideia de você carregar um equipamento, né, carregar um celular sem usar fio, ele já anteviu isso naquela época, tá? Claro, o celular não passava pela cabeça dele, mas essa ideia de você carregar um equipamento usando onda eletromagnética, tá? Isso ele escreveu, né, muito bem, né? E tentou também, né? Ok? Bom, a eletricidade, né, é interessante, né, que quando você junta a eletricidade mais a mecânica quântica, tá? Mecânica quântica que em 1947, com 3 físicos da IBM, né? Claro que o transistor ele foi pensado em 1926, já naquela época, né, 1926, ele foi pensado, né? Mas ele foi de fato desenvolvido, construído e utilizado em 1947 por 3 físicos, e um dos físicos, o cara era meio polivalente, era o John Bardeen. O mesmo John Bardeen que estudou profundamente a física dos buracos negros, tá? Né? Então, a gente tem uma área de buracos negros chamada de buracos negros com singularidade nua, né, que foi desenvolvida pelo John Bardeen. Então, o cara trabalhava em cosmologia, né, relatividade geral, mas também trabalhava em eletrônica avançada, né, e eles ganharam o Nobel por isso, né, o Bardeen mais 2 físicos, inclusive um dos físicos, né, que eu esqueci o nome aqui, o cara ganhou 2 Nobels de física, tá? Ele não ficou contente e disse para a mulher dele que, daqui 2 anos eu vou ganhar outro, não estou contente com esse Nobel, pois o cara ganhou outro Nobel, né, também nessa área de eletrônica, tá? Bom, então aqui, com a eletricidade, com as equações de Maxwell, mais o transistor, a gente tem a era da eletroeletrônica, tá? Então, aqui em 1947, os caras, eles desenvolvem o transistor. Isso foi também outro desenvolvimento fantástico, tá? Na área de aplicações da mecânica quântica e junto com a eletricidade. Por que isso foi fantástico? Porque, pasmem vocês, em 1956, a empresa de comunicações, que vocês talvez devam conhecer, a Ericsson, ela desenvolve o primeiro celular, tá? Primeiro equipamento de telefonia móvel, tá? Então, o celular nasce com a empresa Ericsson no ano de 1956, tá? Por conta dessa união, né, da eletricidade
com a mecânica quântica, tá? Junto com as equações de Maxwell, mais a equação de Schrödinger, tá? Então, nessa união, né, uma trazendo o transistor, tá? E outra trazendo aí esse lance aí de antenas, captação e emissão de sinal, né, eletromagnético e tudo mais, tá? Então, o celular, ele só foi possível, tá? Claro, só com as equações de Maxwell, o celular como a gente tem hoje, ele não seria possível, tá? Foi preciso aí o transistor para a gente poder construir aí, conceber o celular, tá? Então, o celular tem uma componente que veio das equações de Schrödinger, da mecânica quântica, e das equações de Maxwell, tá? A eletrodinâmica clássica, tá? Então, é uma das grandes aplicações da eletrodinâmica e da mecânica quântica, é o celular, tá? Muito bem. Isso em 1956, tá? Isso é para vocês terem uma ideia da vastidão, né, de aplicabilidade que é a ciência do eletromagnetismo, tá? Eu até costumo dizer, né, que se você pegar aí só a equação de Schrödinger, né, ela é responsável por 30% do PIB americano, né? Então, 30% do PIB, né, que os Estados Unidos, né, tudo que ele produz, né, de riqueza, vem de uma única equação, né, que é a equação de Schrödinger, né, a mecânica quântica ondulatória, escrita em 1926, ok? E se você juntar a equação de Schrödinger às 4 equações de Maxwell, tá, provavelmente esse PIB, né, só dessas duas equações, deve passar dos 50%, tá? Então, o PIB dos Estados Unidos, né, para mais de 50% é resultado das equações de Maxwell e da equação de Schrödinger, tá? Com equipamentos, produtos e tudo mais, tá? Para vocês terem uma ideia aí da vastidão, né? Da vastidão da ciência do eletromagnetismo. Ok, mas afinal de contas, né, quais são essas equações, tá? Então, eu vou apresentar aqui para vocês as equações de Maxwell e a gente vai discutindo elas ao longo do tempo. Isso aqui é a cereja do bolo, as equações de Maxwell. Bom, talvez vocês tenham visto as equações de Maxwell na forma integral, tá? Lá no Halliday, né, entre o volume 3 e o volume 4, tá? Vocês veem as equações de Maxwell na forma integral, tá? Eu vou escrever aqui para vocês, né, por mais que vocês não, né, alguns não tenham familiaridade com o cálculo diferencial integral em espaço vetorial, tá? Mas eu vou escrever aqui e ela tem, os termos têm significados geométricos bem simples, tá? Que a gente vai discutir aí ao longo das nossas aulas. Então, as equações de Maxwell, a primeira das equações de Maxwell, na forma local, é esta aqui, tá? A divergência do campo elétrico, tá, é igual à densidade de carga sobre ε0, tá? ε0 é a permissividade elétrica do meio, tá? Aqui com esse índice 0 está dizendo que é do VAR, tá? A segunda das equações de Maxwell é a lei de Faraday, tá? O rotacional do campo elétrico é igual ao negativo da variação do campo de indução magnética, tá? O campo B. A terceira das equações de Maxwell nos diz que o campo de indução B, ele nunca diverge, ele só rotaciona, tá? E a quarta das equações de Maxwell nos diz que o rotacional do campo B, né, ele é igual a μ0,
vezes uma densidade de corrente, pode ser uma densidade de corrente que atravessa um fio condutor, mas aqui eu vou até escrever de outra cor, porque é este termo aqui, escrito por Maxwell, que possibilitou a unificação da eletricidade, do magnetismo e de quebra a própria compreensão da natureza da luz, tá? É μ0 ε0, variação do campo elétrico no tempo, tá? Esta aqui é a corrente de deslocamento postulada por Maxwell em 1856, e justamente por essa corrente de deslocamento, por este termo, ele unifica toda a eletricidade e o magnetismo, e ele extrai dessa unificação a própria velocidade da luz, como sendo o inverso da raiz quadrada das constantes μ0 e ε0, tá? μ0 é a permeabilidade magnética do meio, ε0 é a permissividade elétrica do meio, tá? O quanto o meio é permissível ao campo elétrico, e aqui o μ0 é o quanto o meio é permeável a um campo magnético, tá? Um é permissividade elétrica e o outro é permeabilidade magnética, tá? Então, essas duas constantes, tá? Segundo Maxwell, nessa unificação, né, eletromagnética, vai dar a velocidade da luz, como sendo 299.792.458 metros por segundo, tá? 299.792.458 metros por segundo. Essa é a velocidade da luz obtida por Maxwell em 1856, tá? Então, Maxwell unifica as duas ciências e traz para essa unificação a ótica, tá? Então, na verdade, aqui nós temos uma unificação de três grandes partes da física: a eletricidade, o magnetismo e a ótica, tá? Então, é interessante a gente notar aqui, né, que o campo elétrico, ele não é gerado apenas por densidades de cargas, tá? Mas também por campos magnéticos variáveis no tempo. A primeira equação é a lei de Gauss, tá? Mas a gente também chama de primeira equação de Maxwell, tá? A segunda equação é a segunda equação de Maxwell, ou lei de Faraday. A terceira equação, ela não tem um nome, tá? Mas é a terceira equação de Maxwell, tá? E a quarta e última equação, se a gente considerar apenas este termo aqui, é apenas a lei de Ampère, tá? Mas com a adição da corrente de deslocamento, esta quarta equação, que traz a contribuição efetiva do Maxwell, é chamada de lei de Ampère-Maxwell, tá certo? Então, estas quatro são as quatro equações de Maxwell que governam todos os fenômenos eletrodinâmicos a baixa tensão possíveis e imagináveis, tá? Baixa tensão relativamente falando, tá? Baixa tensão em relação, por exemplo, às tensões que a gente tem lá em física de partículas, tá? Mas aqui, para fenômenos corriqueiros, tá? Baixa e alta tensão para fenômenos corriqueiros, essas quatro equações, tá, descrevem o possível e o impossível dos fenômenos eletromagnéticos, tá? Então, toda a eletrodinâmica está encapsulada aqui dentro, tá? É claro que dessas quatro equações emerge aí uma multiplicidade de outras equações, tá? Bom, nas equações de Maxwell, nós temos embutido também a conservação da carga, tá? Tem que estar embutido ali, né? Isso aqui é um princípio da natureza, a conservação da carga, tá? Escrita da maneira que a gente chama de
equação da continuidade, que é uma lei de conservação, tá? Que a gente pode observar assim, né? A variação da carga no tempo é igual a uma corrente elétrica, tá? Claro, se a gente tem carga em movimento, a gente tem o surgimento de uma corrente elétrica, tá? Então, essa aqui, essa equação de cima, é uma maneira mais elegante, tá? De escrever a lei da conservação da carga, tá? Que é o que está escrito aqui embaixo, tá? A gente vai ver na aula que vem. E, claro, completando as equações de Maxwell, reparem vocês que as equações de Maxwell, elas nos trazem os campos, né? Ela nos traz os campos elétricos e o campo magnético B, e tendo o campo elétrico e o campo magnético em mãos, a gente calcula a força eletromagnética em cargas e em correntes, Q vezes Z, mais Q, aqui a velocidade do portador de carga sobre a velocidade da luz, vetorial campo magnético, tá? Essa aqui é a lei de Lorentz, tá? Lei de força de Lorentz, ok? Completando as equações de Maxwell, tá? Mas as equações de Maxwell, elas são autossuficientes, tá? Por quê? Lá já estão os campos, tá? Os campos E e os campos B, tá? E a conservação da carga é um princípio fundamental que também está embutido nas equações de Maxwell, tá? Então, estas aqui são as famosíssimas 4 equações de Maxwell, escritas em 1856 pelo físico escocês James Clerk Maxwell, tá? E na próxima aula, a gente vai começar a brincar com essas equações, tá? Na próxima aula, eu vou mostrar para vocês a equação da continuidade, tá? Eu vou mostrar para vocês que a equação da continuidade, ela emerge naturalmente das equações de Maxwell, tá? Equação da continuidade é uma outra maneira de dizer conservação da carga, tá? A carga se conserva, tá? E, claro, princípios de conservação, né? Conservação da carga, conservação do momento linear, conservação do momento angular, conservação da energia mecânica, tá? Elas devem estar presentes em qualquer teoria física, tá? O único momento em que uma lei de conservação é quebrada é lá no princípio de indeterminação de Heisenberg, tá? Mas ela é quebrada num intervalo de tempo chamado de tempo virtual, tá? O tempo é tão ínfimo, tá? Que a gente considera que a lei é conservada, tá? Mas para a gente tirar propriedades de partículas, tá? A gente quebra a conservação da energia para a gente tirar algumas propriedades de partícula. Por exemplo, até calcular massa, né? A gente pode calcular a massa do meson pi, assim, né? Quebrando aí a conservação da energia no princípio da incerteza de Heisenberg, tá? O que para a gente não é um problema, tá? Porque essa violação da conservação de energia, ela acontece no intervalo de tempo tão pequeno, tá? Que a gente não leva em conta, ok? Mas, enfim, então tá aí as 4 equações de Maxwell, e na próxima aula, eu vou demonstrar aí a equação da continuidade, tá? E vou traçar um panorama geral, tá? Da matemática do eletromagnetismo, tá? Eu não vou fazer aí um capítulo de álgebra vetorial, cálculo integral e diferencial em espaços vetoriais, né? Porque vocês já têm esse conhecimento, né? Vocês já viram a álgebra linear, tudo mais. Vocês conhecem o produto escalar, produto vetorial, né? Entre vetores, tá? Eu acho que vocês já viram também um pouquinho de equações diferenciais, mas quem não viu equações diferenciais, se souber derivar funções
já vai estar suficiente, tá? Mas na aula que vem, tá? Na aula que vem, eu vou fazer uma revisão aí da matemática necessária para a gente trabalhar com as equações de Maxwell, tá? Reparem vocês que as equações de Maxwell, ela tem uma estrutura diferencial, tá? Que são derivadas, tá? Derivadas espaciais, derivada temporal, tá? Então a gente tem que saber derivar, tá? E aqui a gente tem produtos que a gente conhece bem, tá? Produtos escalares e produtos vetoriais, tá? Reparem que a estrutura matemática das equações de Maxwell, ela, no fundo, ela é bastante simples. Ela é, ora, atuação de derivadas, né, na forma de um produto escalar com um campo vetorial, ora, tá, uma atuação de derivadas espaciais na forma de um produto vetorial sobre campos vetoriais, tá? No caso aí, campos E e campos B, tá certo? E cada tipo de atuação deste operador, chamado de operador nabla, né, tem um significado geométrico associado intrinsecamente à própria natureza do campo elétrico, tá? Por que o campo magnético tem divergência nula, né? Por que o campo elétrico, ele diverge a partir de uma fonte, né? Por que esse produto aqui é um produto vetorial e este produto aqui é um produto escalar? Tem a ver com o que está do lado direito, né? Esse produto vetorial tem a ver com o que está do lado direito, tá? E assim vai. Então, existe um casamento profundo entre a geometria, né, da matemática e o próprio eletromagnetismo, tá? Isso aqui não é à toa, tá? Isso aqui não saiu do bolso do Maxwell. Aliás, essa foi outra contribuição do Maxwell, tá? Não só pela corrente de deslocamento, mas o Maxwell foi o cara que reescreveu todas aquelas leis, né, do eletromagnetismo, até então, nessa forma compacta, tá? Então, essa maneira de escrever as equações foi o Maxwell que criou, tá? E essa aqui é a maneira mais compacta, tá? Tem uma elegância matemática fora do comum, e tanto é verdade que o eletromagnetismo, a eletrodinâmica, ela tem natureza relativística, né? Então, a gente pode, inclusive, reescrever essas equações aqui de maneira muito mais compacta, utilizando a álgebra tensorial, tá? E o Maxwell, foi o Maxwell que fez isso, né? Se não me engano, em 1889, ele reescreve as 4 equações, né? Na forma de 2 equações apenas, tá? Então, ele compactifica mais ainda a notação e reescreve o que ele próprio reescreveu de uma maneira mais compacta, tá? A eletrodinâmica, ela é covariante. O que significa quando a gente diz que a eletrodinâmica, ela é covariante, tá? Primeiro, ela é invariante de Lorentz e não de Galileu, tá? E segundo, se ela é uma teoria covariante, ela pode ser reescrita na forma de uma álgebra tensorial de acordo com a relatividade restrita e geral, tá? De fato, a eletrodinâmica, ela é uma ciência eminentemente relativística, tá? Por quê? Porque entra na jogada a própria natureza da luz, tá? A eletrodinâmica, ela trabalha com entes, né, de velocidades, né, que vão de 0 até c, tá? Você tem uma carga aí, uma certa carga viajando com uma dada velocidade v diferente de 0, tá? Por exemplo, né, cargas, né, num condutor retilíneo, tá? E você tem aí uma propagação eletromagnética que viaja à velocidade da luz. Então, a natureza da eletrodinâmica, ela é eminentemente relativística, tá? As transformações de Galileu falham quando aplicadas às equações de Maxwell, né? Porque, na verdade, as equações de Maxwell são invariantes por transformações de Lorentz, tá? As transformações da relatividade, ok? Então, são algumas nuances das equações de Maxwell
que a gente vai sempre retornar, tá? Ok? Bom, então na aula que vem é a equação da continuidade, tá? Equação da continuidade, equação da continuidade, e se der tempo, a gente vai executar o cálculo que o Maxwell fez para determinar a velocidade da luz, tá? E o cálculo de C, tá? Na aula que vem, tá? Isso aqui na parte 1, tá? Na parte aí de panorama geral do eletromagnetismo, tá certo? Entendi, professor. Bom, pessoal, alguma dúvida? Bom, até agora tranquilo, né? Quando a gente for pegar para fazer, vai ficar complicado. Por enquanto tá tranquilo. Por enquanto tá tranquilo. Por enquanto tá tranquilo, né? Mas a eletrodinâmica, ela é tranquila, né? Eu acho um dos ramos mais belos da física, né? Tudo bem, eu sou suspeito, né? Eu sou da área de teoria de campo, né? Também Então, acho, professor. Só que é aquilo, né? Fica tudo muito legal quando tá parado. Quando começa a se mover e a girar, começa a virar o demônio. Essa álgebra vetorial aí, né, para infernizar, né, os alunos. Mas cara, assim, a eletrodinâmica acho que é o curso que mais reprova, né, a disciplina que mais reprova junto com dinâmica dos fluidos, tá? A dinâmica dos fluidos também é espinhosíssima, né? Mas, enfim, se vocês né, darem bem aí com um curso de equações diferenciais, tá? Solução aí dos polinômios de Legendre e tudo mais, né? Essas funções especiais, né? Que a gente vê lá no Butkov, né? Pegar o livro do Dal Machado, a gente não vai ter problema com a eletrodinâmica, tá? Eu quero avisá-los aqui que vocês não precisam ser experts em resolver equações diferenciais aqui nesse curso intermediário, tá? Eu vou fazer questão de resolver, né, algumas equações diferenciais com vocês, tá? Ali a equação com geometria esférica, tá? Eu vou resolver com vocês, mas depois que a gente obtém a solução, a gente usa a solução como ferramenta, tá? Você não vai precisar resolver todas as vezes, tá? Então, a gente resolve a equação diferencial uma única vez, né? A gente constrói as nossas ferramentas, né? E depois de construídas as nossas ferramentas, que são as soluções, a gente as utiliza, tá? Isso lá na parte de métodos especiais aí na eletrostática, tá? Então não fiquem aí com medo aí de equações diferenciais, né? Bom, mas eu espero aqui que todos tenham passado por um curso de equações diferenciais, tá? Aqui alguém não passou por um curso de equação diferencial? Eu passei com o Provenza, ela tem a apostila dele e os materiais guardados ainda. Ah, você fez com o Provenzano? Fiz, brabo demais. Ah, bacana. Então tá de boa, cara. Então tá tranquilo. Vou até fazer uma releitura aqui do material dele, era bom demais ele. Ele e o É Demir. bem didático, né? Muito, muito didático. O Provenzano é show de bola. Mas, enfim, só recordar, né? Então, à medida que a gente for resolvendo as coisas ali, a gente vai recordando, tá? Essa parte como eu disse para vocês, de, de, de cálculo diferencial e integral em espaços vetoriais, eu não vou abrir um capítulo, tá? Porque também é extenso, né? Mas, à medida da necessidade, à medida que a necessidade for aparecendo, né, elas forem aparecendo, eu vou pegar ali os teoremas como ferramenta, tá? O teorema de Stokes, tá? O teorema da divergência, a delta de Dirac, tá? São essas ferramentas básicas aí da geometria aí, diferencial em espaços vetoriais, tá? Vocês não precisam ter estudado todo um curso de novo, né, que geralmente esses livros eles abrem um capítulo todo gigantesco de cálculo diferencial integral em espaço vetorial, tá, que eu acho desnecessário, mas aí a gente vai pegar essas ferramentas, tá? É bom que vocês deduzam esses teoremas, esses teoreminhas aí, para pelo menos uma vez na vida, tá? Então, ao menos uma vez na vida, que vocês olhem aí, tá? Esses teoremas, como é que eles se dão, mas a gente vai utilizá-los aqui diretamente como ferramenta, tá ok?
Ok, pessoal? Então, por enquanto é isso, tá? A gente volta aí na quarta-feira, tá certo? Com a equação da continuidade e com a velocidade da luz. Tá certo? Um abraço para vocês, tá? Até a próxima aula. Até a próxima aula. Até, professor. Tchau. Até, tchau. Até mais. Até mais.